Abrindo aqui o slide. Compartilhar aqui. Bom, vamos começar. Olá, amigos do Unisal Lorena. Olá, amigas do Unisal Lorena. Olá a todos. Sejam bem-vindos novamente aqui a mais uma das nossas lives. Hoje vamos fazer aqui uma revisão do Direito Penal 3 e hoje sobre os crimes contra a honra, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Eu estava abrindo aqui agora há pouco. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês direitinho aqui os slides. Aqui. Certinho. Prontinho. Está aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos tratar aqui sobre os crimes contra a honra, certo? Os crimes contra a honra. Então, o que nós temos aqui, pessoal? No contexto, né, dos crimes contra a honra, nós temos 3 crimes aqui que nós podemos estudar, né? Calúnia, difamação e injúria. E os desdobramentos, né, decorrentes destes crimes que nós temos aqui, temos aqui alguns pontos importantes para tratar, por exemplo, a exceção da verdade, perdão judicial, a retratação, excludentes de ilicitude, causas de aumento de pena e elementos subjetivos, certo? Então, vamos começar aqui falando sobre cada um destes crimes, certo? A começar aqui pelo crime de calúnia, certo? O crime de calúnia consiste na imputação de um fato definido como crime, certo, pessoal? Está previsto lá no artigo 138 do Código Penal, certo? Então, não se trata aqui de uma imputação, por exemplo, de uma contravenção. Tem que ser necessariamente um fato definido como crime. E não está escrito aqui, né? Mas se nós abrirmos lá o artigo 138 do Código Penal, depois nós retomamos lá pelo Código Penal, lá vai estar escrito, vai estar previsto que esta imputação deve ser falsa, ou seja, imputar falsamente um fato definido como crime, um fato que constitua um crime, certo? Então, nisso consiste o crime de calúnia, certo? Então, se, por exemplo, João imputar um fato definido como contravenção, por exemplo, falar que José praticou vias de fato contra Pedro, no dia 31 de 5 de 2024, em tal lugar. Neste caso, nós temos aqui um crime de um crime de difamação. Por quê? Nesse caso, vias de fato é uma contravenção penal. Então, não podemos aqui falar em crime de calúnia, pois não foi imputado falsamente um fato definido como crime, mas sim um fato definido como contravenção penal. Então, neste caso, nós teremos aqui o crime de difamação. Por quê? Olha lá, crime de difamação consiste na imputação de um fato não criminoso, certo? E não precisa necessariamente ser uma contravenção penal, pode simplesmente ser, por exemplo, uma afirmação, no sentido de, vamos pegar aqui, por exemplo, Maria afirmou que José estava embriagado no dia 1 de junho de 2024, no dia 1º de junho de 2024, e afirmou que José estava cambaleando bêbado em frente à sua casa. Pronto, aqui nós temos o quê? A imputação de um fato, e esse fato não é criminoso. No dia 1º de junho de 2024, Maria afirmou que no dia 1º de junho de 2024, José estava bêbado em frente à sua casa. Então, aqui, nós temos uma imputação de um fato, e esse fato não é criminoso. Nós temos aqui o crime de difamação. E o crime de difamação, pessoal, está previsto lá no artigo 139 do Código Penal, certo? Tanto o crime de calúnia como o crime de difamação atingem a honra objetiva. Como assim? Significa dizer que basta que chegue ao conhecimento de um terceiro. Então, não necessariamente a vítima, certo? Chegou ao conhecimento de um terceiro, pronto, já está configurado o crime de calúnia e difamação. Já o crime de injúria, que nós vamos ver adiante, nós temos aqui uma ofensa à dignidade ou decoro. Então, por exemplo, é atribuída uma qualidade negativa à vítima, certo? Então, vamos supor, o Pedro
não imputou um fato não criminoso, não disse que José estava bêbado no dia 1º de janeiro, e nesse caso, né, como seria um fato detalhado ali, sendo falso ou verdadeiro, enfim, nós estaríamos diante de um crime de difamação. Mas no caso, vamos supor que Pedro tenha simplesmente falado que José era um bêbado, por exemplo. Era um bêbado, ou então falar que ele era feio, ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, nós temos simplesmente uma atribuição de uma qualidade negativa, e isso ofende a dignidade ou decoro, a depender do caso. Está previsto lá no artigo 140 do nosso Código Penal, e atinge a honra subjetiva. Por que subjetiva? Porque basta que chegue ao conhecimento da vítima. Enquanto a calúnia e a difamação é necessário que chegue ao conhecimento de um terceiro, na injúria, para que o crime se configure, é necessário que a vítima tome conhecimento desta ofensa, certo? Então, nós temos aí a diferença entre a calúnia e a difamação e a injúria, certo? Aí nós entramos no tópico sobre a exceção da verdade. O que consiste a exceção da verdade? Se vocês retomarem lá no crime de calúnia, onde no nosso Código Penal está previsto que é imputar falsamente um fato definido como crime, o que isso nos indica? Que, em regra, se aquele fato for verdadeiro, não se configuraria, em tese, o crime de calúnia. Então, o crime de calúnia, ele só se configura se aquele fato for falso. Se houver ali a prova de que, na verdade, a prova de que aqueles fatos não eram falsos, de que aqueles fatos eram verdadeiros, neste caso, o agente não responde pelo crime de calúnia. Isso está previsto lá no artigo 138, parágrafo 3º do Código Penal. Vamos lá ver? Vou aqui compartilhar com vocês. Aqui, pessoal. Vou compartilhar com vocês o Código Penal. E aqui. Certo. Aqui, ó. Bom, vocês podem acompanhar aí que no artigo 138, como nós havíamos mencionado, descreve que calúnia consiste em caluniar alguém, imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. E daí nós temos ali embaixo, ó, no parágrafo 3º, a exceção da verdade. Ali está previsto que admite-se a prova da verdade, em regra, salvo quando aí vem as hipóteses em que não é cabível a exceção da verdade, a oposição da exceção da verdade, certo? E quais são essas exceções? Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, certo? Então, não teve aqui, por exemplo, uma sentença condenatória transitada em julgado no contexto de uma ação penal privada, certo? Então, bem específico aqui. Temos também uma segunda hipótese, em que não se admite a prova da verdade, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. Lá o que nós temos é presidente da República, né, vai estar previsto lá, aqui, artigo 141, inciso 1º. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometidos contra o presidente da República ou contra a chefe de governo estrangeiro. O que nos interessa é o inciso 1º, né? Porque, segundo o artigo 138, parágrafo 3º, o presidente da República, o chefe de governo estrangeiro, no caso, se este fato for imputado a estas pessoas, não será admitida a prova da verdade, certo? E se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, também não se admite a prova da verdade. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Que, em regra, se admite a prova da verdade no crime de calúnia. As exceções estão previstas no parágrafo 3º. E no crime de difamação? Aí já é um pouco diferente. No crime de difamação, existe uma única hipótese em que é possível a oposição de exceção da verdade, a prova da verdade. Então, vamos ver lá. Aqui, ó. Parágrafo único do artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e se esta ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, não basta simplesmente que seja funcionário público ofendido. A ofensa que foi realizada, ela também deve estar relacionada ao exercício das funções deste funcionário público, certo?
Então, esta é a única situação em que se admite a exceção da verdade no caso do crime de difamação. E no crime de injúria? Por ausência de previsão legal, não há que se falar aqui em exceção da verdade. Nós temos ali, ó, no artigo 138, bem claro isso. No artigo 139, já no crime de injúria, não há nada falando diretamente sobre a exceção da verdade, como nós podemos ver aqui, certo? Então, no crime de injúria, pessoal, nós não temos aqui a possibilidade de oposição da exceção da verdade. Aí eu vou voltar lá para o nosso slide, para nós darmos continuidade. Aqui. Então, na calúnia admite a prova da verdade, na difamação não admite, salvo naquela hipótese prevista no parágrafo único do artigo 139, e na injúria não cabe a exceção da verdade. Nós temos aqui também, pessoal, um tópico importante, que é o perdão judicial. O perdão judicial está previsto lá no artigo 140, parágrafo 1º do Código Penal. E somente se admite o perdão judicial nos crimes de injúria, certo? Então, nos crimes de calúnia, de difamação, não é possível o perdão judicial. Já no crime de injúria, sim, porque está previsto lá no artigo 140, parágrafo 1º. E quais são as hipóteses em que é possível o perdão judicial? Geralmente, em outros crimes, como por exemplo no crime de homicídio, nós temos lá o perdão judicial e tem que ser preenchidos ali determinados requisitos, certo? Então, nós temos aqui os requisitos ou as hipóteses de possibilidade de aplicação do perdão judicial pelo juiz. E quais são elas? Provocação e retorção imediata. Então, se nós formos lá no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 1º, vamos lá. Vou compartilhar aqui mais uma vez. Aqui. Então, vejam bem. Ali, ó, no artigo 140, parágrafo 1º, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Então, essas são as duas possibilidades de aplicação do perdão judicial. A provocação por parte do ofendido ou a retorção imediata, certo? Ou seja, ele responde diretamente a aquela ofensa, certo? Com outra injúria, certo? Então, nós temos aqui a hipótese do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 140, certo? Então, estas são as hipóteses de perdão judicial aqui no contexto de crimes contra a honra, certo? Apenas estas. E como nós sabemos, se nós formos... Deixa eu abrir aqui um artigo. Aqui. Como nós sabemos, o perdão judicial, qual é a consequência do perdão judicial, pessoal? É a extinção da punibilidade, está previsto lá no artigo 107, inciso 9º, se eu não me engano. Então, é uma causa de extinção da punibilidade, certo? Estou tentando achar aqui o artigo 140, aqui, certo? Então, são esses os principais pontos relacionados ao perdão judicial. Agora, o nosso próximo tópico, pessoal, é sobre a retratação. Como assim? Se o agente se retratar, ou seja, voltar atrás, né, acabar se retratando, é possível a extinção da punibilidade. Também está previsto lá no artigo 107, se não me engano, no inciso 6º do artigo 107, certo? Como uma causa de extinção da punibilidade, a retratação nos casos previstos em lei. E um dos casos em que está previsto em lei a possibilidade de retratação é nos crimes de calúnia e difamação. Sim, apenas nos crimes de calúnia e difamação. Não é possível a retratação no caso de injúria, certo? E isso torna o réu isento de pena, certo? Está previsto lá no artigo 143. Se nós visualizarmos que o querelado, que antes da sentença, querelado, no caso, contra quem foi oferecida a queixa-crime, certo? Querelado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Significa, no caso aqui, neste contexto, a extinção da punibilidade, certo?
e aqui, dentre outros, desdobramentos. Então, nós temos esta consequência. Nós temos também as excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude somente são aplicáveis nos crimes de injúria e difamação por expressa previsão legal do artigo 142 do Código Penal. Certo? A doutrina menciona como excludente de ilicitude. No Código Penal está escrito exclusão do crime, mas nós podemos entender aqui como excludente de ilicitude segundo a doutrina. Certo? Então, quais são as situações, quais são as excludentes de ilicitudes que acabam excluindo, consequentemente, o crime nos casos de injúria e difamação. São três as hipóteses. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, no caso aqui seria o advogado. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, ou seja, que está falando da liberdade de expressão, com exceção às hipóteses em que haja ali o dolo de praticar o crime de injúria e difamação. E nós temos ali a terceira situação, o conceito desfavorável emitido por um funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de um dever legal, de um dever do ofício. Certo? São essas as três hipóteses de exclusão da ilicitude, exclusão do crime, nos crimes de injúria e difamação, previsto no artigo 142 do Código Penal. Punição contra os mortos. Está previsto no artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal, e é possível somente no crime de calúnia. Isso aqui bem rápido. Nós temos aqui essa parte aqui de punição contra os mortos, né? Nas causas de aumento de pena, assim, aqui é um ponto bastante importante, que eu peço a atenção de vocês, especialmente que vão fazer aí, eventualmente, o exame final aí, né? Então, o que nós temos? As causas de aumento de pena estão previstas lá no artigo 141 do Código Penal. E essas causas de aumento de pena estão relacionadas ao crime de injúria, certo? Estão previstas nos incisos, né, inciso 1º a 4 deste artigo, e também no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Nós já vamos dar uma olhada lá, só que antes eu quero aqui chamar a atenção de vocês, especialmente ao parágrafo 2º deste artigo. Por quê? Porque trata-se de um tema muito atual, né? Nós temos aqui o crime cometido ou divulgado por meio de redes sociais, certo? Da rede mundial de computadores. Nesse caso, a causa de aumento de pena chega a ser até maior, certo? Porque aplica-se em triplo a pena. É o que está previsto lá no artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal. Opa. Aqui. Página errada. Aqui. Né? Então, está previsto lá no artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal. Então, vou compartilhar aqui com vocês o Código Penal, para que nós possamos ver de uma forma mais detalhada as causas de aumento de pena, né? Brevemente aqui também, mas já ressalto que o ponto, talvez um dos pontos mais importantes aqui é esta causa de aumento de pena relativa às redes sociais, que já foi, inclusive, se eu não me engano, já foi, inclusive, abordada, inclusive, em provas da OAB. Então, é um ponto bastante importante aqui, ó, no artigo 141. Nós temos aqui causas de aumento de pena de 1/3, se for cometido contra o presidente da República, chefe de governo estrangeiro, funcionário público em razão de suas funções, contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, os ministros, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, né? Que também é um ponto bastante importante, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código, que está previsto no artigo 140, parágrafo 3º. Aqui, ó, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Certo? Inclusive, são alterações recentes aqui do Código Penal, certo? E nós temos ali o parágrafo 1º, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, então é diferente aqui a consequência, e se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais que nós já havíamos mencionado, né, da rede mundial de computadores, por exemplo, WhatsApp, Facebook, enfim, aplica-se em triplo a pena, certo, pessoal? Ali embaixo nós temos a exclusão do crime, que nós já comentamos anteriormente, e, por fim,
para que nós possamos ir para as nossas questões aqui, gostaria de fazer algumas considerações finais, pessoal. Seguinte, nós já havíamos mencionado, né, sobre a questão da intenção, né, de praticar a injúria, da intenção de praticar a calúnia ou a difamação. E o que é importante que nós saibamos aqui a respeito disso? Que para que um destes crimes se configure, é necessário um elemento subjetivo, é necessário um dolo específico necessário para que a gente responda pelos crimes mencionados. Ou seja, se uma injúria é praticada, mas com uma intenção estritamente ali de uma brincadeira, né, de praticar ali algum tipo de brincadeira entre amigos, entre colegas, neste caso não há que se falar em crime de injúria, certo? Pois não há ali o elemento subjetivo do dolo, certo? Da intenção de injuriar, certo? Então esse é um ponto bastante importante, pois nem sempre se configurará o crime de injúria, por exemplo. E alguns aprofundamentos. Nós acabamos de ver o artigo 140, parágrafo 2º, falando lá da questão envolvendo a questão de religião, de pessoas com deficiência, e pessoa idosa, certo? Que se distingue, né, que é diferente da injúria racial, certo? A injúria racial está prevista lá no artigo 2º-A da Lei 7.716 de 1989, a Lei do Racismo, certo? Então, aqui são alguns aprofundamentos, algumas alterações recentes, para caso vocês queiram se aprofundar no tema referente aos crimes contra a honra, certo? Então, alguns pontos interessantes aqui sobre a matéria e bem recentes, bem atuais. Daí, para nós irmos aqui encaminhando para o final da nossa revisão de hoje, trouxe aqui duas questões muito interessantes, né, sobre o tema. A primeira questão trata sobre crime de difamação e injúria, então vamos lá. Questão 1. Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava jogo do bicho. No dia 3 de 3 de 2017, no dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era um furtador. Perdão. Então, nós temos aqui dois fatos, certo, pessoal? Primeiro, ela afirmou que Caio explorava o jogo do bicho em determinada data. Ou seja, ela me imputou um fato. Resta saber se esse fato é um crime ou não. Nós já vamos ver aqui que não, certo? Neste caso, nós temos aqui o que? Uma contravenção penal, certo? Explorar o jogo do bicho, vias de fato, né? Dentre outras hipóteses, são aqui situações em que nós temos uma contravenção penal e não um crime. Então, se aqui tem uma imputação de um fato e esse fato não constitui crime, o que nós temos aqui? Crime de difamação. No dia seguinte, Roberto contou para João que Caio era um furtador. O que nós temos aqui? Calúnia? Não, pois, apesar de afirmar que Caio era um furtador, ela não imputou nenhum fato, certo? Definido como crime. Para que configurasse o crime de calúnia, ela teria que falar que nos dias 2 do 2 de 2017 e no dia 3 do 2 de 2017, Caio praticou furto na residência de uma pessoa determinada ou em uma loja. Enfim, ela teria que ser mais específica, certo? E detalhar ali, inclusive com datas, localização, para que pudesse aqui configurar o crime de calúnia. Neste caso, não, ela simplesmente afirmou para João que Caio era um furtador. Neste caso, nós temos um crime de injúria, pois não há um fato aqui imputado, certo? E Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado e nega tudo que foi dito por Roberto, ressaltando que ela só queria atingir sua honra. Nesse caso, deverá ser proposta a queixa-crime, imputando a Roberta a prática de alternativa A, um crime de difamação e um crime de calúnia? Não. Um crime de difamação? Sim. E um crime de injúria? Sim, exatamente o que nós acabamos de falar. E alternativa C, dois crimes de calúnia? Muito menos. D, um crime de calúnia e um crime de injúria. Não. Então, qual alternativa aqui está correta? Alternativa B, certo? O primeiro fato narrado é um crime de difamação, o segundo, um crime de injúria, certo? Isso mesmo, que é a alternativa B. E aqui nós temos uma breve análise aqui sobre essa questão 1, que inclusive será compartilhada depois com vocês no Instagram, certo?
da página da monitoria, certo? Então, aqui nós temos a questão 2. Ana Maria, aluna de uma universidade federal, afirma que José, professor concursado da instituição, traz esposa todo dia com uma gerente bancária. A respeito do fato acima, é correto afirmar que Ana Maria praticou o crime de... Bem, pessoal, mais uma vez, aqui nós temos a imputação de um crime? Não. Né? Aqui sequer aqui uma contravenção também não. Certo? Nem crime, nem contravenção, não há aqui qualquer infração penal, certo? Nós temos aqui um crime de difamação, muito claramente um crime de difamação, certo? Porque foi imputado um fato, certo? Se Ana Maria simplesmente tivesse afirmado que José era adulta, por exemplo, aí seria uma situação bem diferente. Se tivesse simplesmente atribuído uma qualidade negativa, certo? Aí nós poderíamos falar aqui num crime de injúria, certo? Mas não. Aqui nós estamos diante de um crime de difamação. Resta saber se este crime de difamação, no caso em apreço, é cabível à oposição de exceção da verdade ou não. E é o que nós vamos verificar aqui nas alternativas. Então vamos lá. Alternativa A, calúnia. Ou melhor, é correto afirmar que Ana Maria praticou o crime de calúnia? Não. Então já eliminamos a alternativa A. B, difamação? Exatamente. Pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime. Exato. Sendo cabível, entretanto, a oposição de exceção da verdade com o fim de demonstrar a veracidade da afirmação, uma vez que José é funcionário público. Não, pessoal. Lembra que nós havíamos verificado que no parágrafo único do artigo, se não me engano, no artigo 139, está previsto que não é apenas, não basta apenas ser funcionário público para que seja possível a oposição de exceção da verdade, é necessário que também esteja relacionado ao exercício daquela função. E vejam que o fato atribuído, o fato imputado a José, em nada guarda relação aqui com a atuação dele como funcionário público. Então, no caso, nós descartamos a alternativa B também. A C fala sobre calúnia, também está errada, já eliminamos, e o que nos resta aqui é a alternativa D. Vamos ver se está correto. Difamação, pois atribuiu a José fato desabonador, que não constitui crime, exato, não sendo cabível na hipótese a oposição de exceção da verdade. É exatamente esta, por quê? Aí nós temos ali a correção. Alternativa D está correta, pois Ana Maria, ao realizar as referidas afirmações, difamou José, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, conforme o artigo 139 do Código Penal. Ademais, não é cabível a oposição de exceção da verdade, no caso em apreço. Por quê? Porque, apesar de José ser considerado funcionário público, que nós acabamos de verificar, a ofensa narrada não se relaciona com o exercício das funções de José como professor na Universidade Federal. Então, apesar de ser funcionário público na Universidade Federal, não guardava relação com a função que ele exercia, em observância ao artigo 139, parágrafo único do Código Penal. Então, não é cabível a exceção da verdade no caso. Certo, pessoal? Então, aqui, essa foi a nossa última questão. Em breve, essas questões serão disponibilizadas lá para vocês, então fiquem ligados lá na página do Instagram da monitoria, sempre tem questões legais lá, interessantes para vocês poderem se aprofundar nos temas, certo? E revisarem o conteúdo do semestre. Então, ficamos por aqui. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo e até semana que vem, até a próxima sexta-feira, com mais uma revisão de Direito Penal, certo? Então, tchau, tchau, forte abraço, até mais.